Bom, pessoal, bom dia. Bom dia, bom dia. Vamos começar. Obrigado por terem comparecido nessa manhã fria de quinta-feira. Hoje nós vamos começar o ciclo de aulas que tem o intuito de criar uma formação em metodologia científica. A gente tem a honra de apresentar e contar com a colaboração da professora Renata Ferretti Rebustini, tá? A professora Renata é professora livre docente de gerontologia na Escola de Enfermagem daqui da USP. É professora associada da Escola de Enfermagem, é pesquisadora do Serviço de Geriatria, é membro do board diretivo do Biobanco para Estudos de Envelhecimento daqui do hospital, da faculdade. Ela faz parte do corpo editorial científico da revista Geriatric Gerontology and Aging, que é a revista da SBGG, e é vice-coordenadora de internacionalização da Rede Latino-Americana de Envelhecimento Saudável e tem um destaque de produtividade em pesquisa pelo CNPq. Então, uma pessoa super gabaritada aqui para introduzir vocês sobre revisão de escopo, que vai ser um dos motes aí para o TCC da maior parte de vocês. Então, com vocês fica a doutora Renata, que, devido ao fuso, né, ela está lá nas ilhas gregas e ela se esforçou para estar presente aí também às 7 horas da manhã, tá bom? Vamos lá. Poderia ser pior, né? Quando eu geralmente faço reunião com o Wilson, às vezes ele coloca como se ele estivesse dentro de uma espaçonave. E aí eu falo, nossa, uau, né? Ele está vendo a Terra numa perspectiva bastante interessante. Mas, gente, Enio e Júlia, muito obrigada pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês no dia de hoje. Vocês estão me escutando bem? Sim. Sim? Legal. É para mim uma alegria muito grande sempre poder contribuir com o serviço. Eu cheguei no serviço, gente, 23 anos atrás. Eu vim para fazer o meu doutorado e aqui fiquei. Fui aluna do professor Wilson, fiz meu doutorado com ele. Sou uma das fundadoras do Biobanco para Estudos de Envelhecimento. Um dos primeiros cérebros que foram coletados foi pela minha mão. E a gente tem aí essa trajetória grande, né, desde 2003, trabalhando lá no Biobanco, desde então. E hoje a minha tarefa, né, encomendada pelo professor Tiago, é falar um pouquinho sobre revisão de escopo. Eu estou tendo retorno do meu áudio, está com microfonia. Você consegue fechar esse outro, por favor, Ju? Eu acho que fecha. Não, no outro, no mouse. Esse fecha. Aí, agora melhorou bastante. Então, ele me convidou para fazer essa fala com vocês, né? Porque a ideia era que nesse ano vocês trabalhassem, não todos, né? Mas grande parte de vocês trabalhassem com estudos de revisão, e a ideia era que nós fizéssemos revisão integrativa para submeter para a GGA. Mas vocês sabem que quando a gente trabalha com pesquisa, a gente tem a cadeia dos níveis de evidência, né, dos estudos. E revisão integrativa, dentre os estudos de revisão, ela está ocupando atualmente uma posição mais de solo, mais de chão. E nós temos outros estudos que, então, de revisão, que ocupam um nível de evidência maior. E por esse motivo, a gente na GGA, né, onde eu sou editora científica, nós decidimos, dentro do conselho editorial, que nós não receberíamos mais estudos de revisão integrativa e que nós receberíamos estudos de revisão de escopo ou revisão sistemática. Então, no dia de hoje, eu estou aqui com a tarefa de falar um pouquinho sobre revisão de escopo para vocês, e eu espero que seja uma aula bastante esclarecedora. Fiquem à vontade para ir fazendo perguntas conforme as dúvidas forem surgindo, ou concentrá-las ao final, como vocês preferirem, tá bom? E depois eu fico à disposição no final da aula para respondê-las, ou em outro momento que for conveniente para todos nós. Mas eu começo fazendo uma pergunta para vocês, antes de iniciar o compartilhamento da minha tela, né? Quem de vocês sabe o que é revisão de escopo? Por favor, levanta a mão. Ninguém levantou a mão? Não? Quem aqui... Então se as pessoas não sabem o que é revisão de escopo, então eu estou entendendo que ninguém fez uma revisão de escopo alguma vez na vida, certo? Quem aqui sabe o que é uma revisão sistemática?
Isso, levanta a mão grandão, para eu poder enxergar daqui. Ah, então tá melhor. Quem aqui já fez uma revisão sistemática? Ó, legal. Quem já fez revisão sistemática, talvez não vá sentir muita dificuldade nessa apresentação que eu vou fazer para vocês, porque a forma de operacionalizar esse estudo de revisão, ela é bem similar, né? Então, eu vou projetar a minha tela aqui e vocês me dizem se vocês estão conseguindo visualizar bem, tá, Júlia? Deu? Eu preciso que vocês falem, porque eu perdi a visualização de vocês nesse momento. Deu sim, deu sim. Ótimo. Então, quando quiserem falar, falem, porque eu não estou vendo vocês mais, tá? Ok. Bom, então hoje é o que nós vamos tratar é sobre a revisão de escopo, que na literatura americana ou inglesa, vocês vão achar como o termo scoping review. Esse é o termo que nós damos para a revisão de escopo. A revisão de escopo, pessoal, é um tipo de síntese de evidências que busca identificar e mapear sistematicamente. Então, veja, apesar de ser uma revisão de escopo, também tem mapeamento sistemático, assim como tem a revisão sistemática, ok? Então, esse é o primeiro erro de conceito que a gente quebra aqui hoje. Um paradigma que as pessoas acham que revisão de escopo não tem método sistemático. Tem. Então, busca mapear essas evidências de forma sistemática, em uma determinada área, ou sobre um conceito, sobre um problema, independente da fonte de coleta de dados. Então, quando a gente trabalha com revisão de escopo, a gente sabe que a gente pode ser um pouco mais permissivo em relação às bases, aos registros, né, que nós vamos procurar e nós vamos encontrar e colocar para dentro do nosso estudo de revisão. Ajudam a esclarecer conceitos e definições na literatura e também a identificar características ou determinantes, ou então fatores associados a um determinado conceito que vocês queiram estudar. Então, por exemplo, eu quero estudar quais são os fatores associados ao risco cardiovascular, ao maior risco cardiovascular em pessoas com demência vascular, por exemplo. Estou chutando qualquer coisa. Então, esses são estudos que podem ser modelados por meio de estudos de revisão de escopo, de scoping review. A revisão de escopo, ela também tem benefícios, né? Quais são eles? Primeiro, permite identificar quais são as evidências disponíveis e as lacunas do conhecimento, permite esclarecer ou clarificar conceitos, definições, características, fatores associados, como já disse, a determinado assunto ou área de investigação, permite estabelecer as bases para a proposição de protocolos clínicos e diretrizes, isso aqui é bastante interessante, e inclusive daria TCCs bastante interessantes para a gente receber na GGA, né, de formulação de protocolos clínicos. Então, para você fazer protocolos clínicos, para você fazer diretrizes, primeiro você precisa fazer um estudo de revisão. Hoje em dia a gente sabe que protocolos clínicos e diretrizes, eles não devem se concentrar apenas em opinião de especialista, porque opinião de especialista é o último nível de evidência disponível, né? Então, a gente sabe que se a gente fundamenta esse trabalho desses especialistas por meio de estudos de revisão, que podem ser de escopo ou sistemática, isso é muito bom, porque vai dar mais força para o protocolo clínico que a gente desenvolve em qualquer área, seja ele farmacológico ou não, e das diretrizes, portanto, que podem ser usadas aqui no nosso caso na área de saúde da pessoa idosa. E também ele pode ser uma precursora de revisão sistemática. Muitas das vezes as pessoas fazem uma revisão de escopo para explorar esse fenômeno de uma maneira mais ampla, para que num estudo subsequente a revisão sistemática, com ou sem meta-análise, possa acontecer. O JBI, que é o Joanna Briggs Institute, é um instituto australiano, assim como a gente tem a Cochrane, nós temos o JBI. Eu tenho treinamento, eu sou habilitada pelo JBI, pela metodologia do JBI. A gente tem um centro de implementação de evidências dentro da Escola de Enfermagem da USP, né, do JBI. Então, nós somos um centro colaborador e desenvolvemos muito de estudos de revisão sistemática, meta-análise, revisão de escopo, revisão rápida, revisão de mapeamento de gaps, enfim, existem muitos tipos de revisão, de estudos de revisão, não é só revisão de escopo e revisão sistemática, né?
com diferentes fins. Então, na casa, nós desenvolvemos muito com essa metodologia do JBI, e aqui eu estou deixando esse link para vocês, porque neste link vocês vão encontrar um manual para elaboração de estudos de síntese de evidências, né, como estudo de revisão de escopo ou revisão sistemática, e nós temos aí uma edição bastante recente, publicada em 2024. E esse manual do JBI, ele elenca quais são as vantagens, né, quais são os potenciais usos do estudo de revisão de escopo, né, e já começa abrindo que ele pode sim ser um precursor de revisão sistemática. Então, alguns advogam que antes de você fazer uma revisão sistemática propriamente, você faça uma revisão de escopo, a não ser que já exista aí diversas revisões de escopo na literatura, você passaria direto para a revisão sistemática. Mas, em tese, você deveria fazer uma revisão de escopo. Identificar evidências disponíveis, mapear a lacuna de conhecimento. Então, muitas vezes, o orientador, né, o supervisor de vocês vai falar assim, tá, mas qual que é o knowledge gap? Qual que é a lacuna de conhecimento em relação a essa área que você quer estudar? Eu quero estudar envelhecimento saudável. Tá, mas o quê? Né? Qual a lacuna de conhecimento? Para que lado você vai? Porque nós não recomendamos que a gente faça pesquisas que sejam mais do mesmo, porque isso é perda de tempo, isso é uso inapropriado de recursos, né? Tem uma série aí de inadequações relacionadas a isso. Então, qual é a lacuna de conhecimento? De outro modo, a gente sabe que se eu resolver fazer pesquisas que sejam mais do mesmo, depois eu não consigo progredir com isso para a publicação, né? Os editores associados, os editores científicos das revistas, eles não acolhem, eles não absorvem estudos que sejam mais do mesmo. Ainda essa semana eu estava dando uma aula num congresso internacional, onde eu falei sobre o que os editores de revistas científicas querem, né? O que eles procuram num artigo. E uma dessas coisas foi a novidade, o potencial de inovação. Então, se você submete um paper que está falando mais do que todo mundo já sabe, então a sua chance de ter isso publicado vai ser muito pequena, mesmo que o artigo esteja redondinho, né? Mesmo que esteja tudo certinho lá e que a gente observe que a qualidade do estudo ela é boa, mas ela não adiciona ao que a gente tem de knowledge gap. Então, é importante que vocês pensem sobre isso. A revisão de escopo, ela ajuda a identificar esse knowledge gap. Esclarecer conceitos e definições, avaliar como métodos de pesquisa são empregados e também identificar características ou fatores associados a um conceito, e vocês já devem ter percebido a essa altura que eu estou repetindo isso daí muitas vezes e de propósito, porque justamente é um ponto a esclarecer em relação à revisão sistemática, né? Muitas vezes a gente pensa que identificar características ou fatores associados a um fenômeno, a um algo, é atribuição da revisão sistemática, e na verdade a revisão de escopo também serve a esse propósito. A diferença é que na revisão de escopo a gente olha para isso de uma maneira um pouco mais abrangente e menos sistematizada, com menos rigor na entrada dos estudos. Na revisão de escopo eu posso ser um pouco mais permissiva do que na revisão sistemática, quando eu vou estabelecer os meus critérios de elegibilidade desse estudo. Tá tudo bem até aqui, pessoal? Está todo mundo acompanhando aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? Bem, professora. Beleza, então vamos seguindo. Bom, então agora nós vamos diferenciar um pouquinho a revisão de escopo ou a sistemática, porque muitas vezes eu penso, poxa, mas o que é que eu vou fazer, né? Eu quero fazer revisão de escopo, eu vou fazer revisão sistemática, que tipo de revisão é a melhor para a minha pergunta de pesquisa? Então vamos conversar um pouco sobre isso. Em termos de estrutura, gente, a revisão de escopo e a sistemática não muda, tá bom? É a mesma estrutura. Você vai ter lá uma pergunta norteadora, você vai ter um framework que vai te ajudar a estabelecer a sua estratégia de busca, você vai ter uma fase de estabelecimento dos critérios de elegibilidade, de seleção dos artigos, de extração dos dados, de apresentação dos resultados, de verificação de viés entre e qualidade metodológica dos estudos que você vai incluir, e você vai apresentar seus resultados. Então, de forma de estrutura, não muda, tá bom? Mas tem alguns pequenos detalhes que é o que a gente vai ver agora. Então, quando a gente trabalha com revisão de escopo, nós queremos fornecer uma coleção, ou uma descrição, ou um catálogo abrangente das evidências disponíveis. A gente fala, olha, em relação a fator de risco cardiovascular para a ocorrência de demência frontotemporal, por exemplo, estou chutando qualquer coisa, a gente tem isso, isso e isso na literatura, tá? A gente tem uma pergunta de pesquisa que aqui está escrito errado, que é menos focada, ela é mais abrangente. E a apreciação crítica
que é quando a gente vai fazer a análise da qualidade metodológica desses estudos, para verificar se os estudos que a gente vai incluir, eles têm, qual é o risco de viés que eles têm, qual é o grau de viés que eles têm, eu não preciso fazer isso na revisão de escopo. Então, por isso que eu falo para vocês que ela é mais permissiva, né? Se eu tiver um estudo que tem qualidade metodológica variada, eu não preciso excluir, deixando apenas no estudo aqueles com alta qualidade metodológica, porque o meu objetivo aqui é fazer uma análise mais ampla, justamente. E aí eu vou aproveitar o capítulo da discussão justamente para falar sobre isso, né? Da qualidade metodológica desses estudos. Porque se você excluir, você perde o propósito da revisão de escopo. E isso já não acontece na revisão sistemática, onde a apreciação crítica ela é obrigatória. Então, você vai ter que usar ferramentas, né, de uso de apreciação crítica. Você pode usar o Newcastle, você pode usar o ROB2, que é mais voltado para quando você quer incluir ensaios clínicos. Enfim, você vai usar alguma ferramenta para fazer a apreciação crítica desses estudos, porque ela é obrigatória. Na revisão de escopo, ela não é obrigatória, mas ela é recomendável, ok? E eu evito excluir artigos que têm uma qualidade metodológica sinalizada como amarelo. Aqueles que são vermelho, eu posso excluir ou analisá-los em separado, mas aqueles que são verde, que são os que eu quero, e os amarelos eu deixo para dentro. Aqui, o ideal é que a gente deixe apenas aqueles que são verdes, né? Então, a pergunta de pesquisa é mais focada e ela fornece uma síntese abrangente de estudos relevantes, utilizando métodos rigorosos e transparentes. Então, por exemplo, eu só vou incluir no meu estudo de revisão sistemática ensaios clínicos. Todos os estudos têm que ter a mesma metodologia, todos os estudos têm que ter aí algum nível de comparação. Então, eu tenho métodos mais rigorosos para incluir esses estudos dentro da minha análise. E na revisão de escopo, eu posso ser um pouco mais flexível em relação a isso. Então, vocês percebem? Eu tenho vantagens em utilizar a revisão de escopo quando eu quero responder perguntas de pesquisa que são mais abrangentes, né? Então, por exemplo, eu quero saber em quantas vezes aumenta a chance de alguém ter demência vascular se for tabagista ao longo da vida, né? Então, essa é uma pergunta que é muito bem respondida pela revisão sistemática e não é bem respondida pela revisão de escopo, tá? Então, essas são diferenças entre uma e outra. E a gente também vai verificar que existem alguns elementos que a gente diferencia a revisão de escopo e a sistemática, e um deles é um protocolo de revisão a priori. Eu não sei se vocês têm tido muito contato com essas informações, né, mas hoje em dia a gente tem estimulado muito que os pesquisadores eles publiquem ou submetam a uma base registradora os seus protocolos de estudo. Existem várias revistas que atualmente aceitam protocolos de estudo. Recentemente, deve estar para sair agora, eu tenho um protocolo de estudo que vai ser publicado na PLOS. Então, a gente teve uma agora recente publicada no BMJ. Então, moral da história, protocolos de estudo, eles são bem-vindos. E por que isso? Porque quando a gente fala de integridade científica e transparência, quando nós publicamos o protocolo de estudo, é uma prática considerada excelente pela comunidade científica, porque depois, quando você publica os resultados do teu estudo, a gente consegue verificar que o que você fez foi exatamente aquilo que você se planejou a fazer, e que você não saiu mudando o método do teu estudo para atender a sua conveniência de apresentar resultados positivos, né? Então, muitas das vezes, a gente acaba vendo fraudes, a gente vê falsificação, a gente vê pesquisadores, infelizmente, adotando má conduta científica, má prática, durante a apresentação dos seus resultados para sustentar a hipótese de pesquisa deles, né? E isso não é nada bom, gente. Então, por este motivo, e o número de artigos que têm sido retratados atualmente é gigante, por esse motivo, a gente estimula que as pessoas publiquem o protocolo de pesquisa, o protocolo de estudo, principalmente para estudos de corte e para ensaio clínico é meio que obrigatório. Agora, a gente também estimula que esses protocolos de revisão eles sejam publicados. A gente tem bases que fazem isso, por exemplo, você pode registrar o seu estudo de revisão de escopo ou sistemática na base Prospero, antes de começar o estudo, porque se você fala lá, na hora que você vai preencher o formulário de submissão, se você fala que a revisão já começou, eles não autorizam que você publique mais, tá? Precisa ser antes de começar. Aí você consegue publicar e eles vão te dar um número que você tem que apresentar dentro dos métodos do teu estudo. Então, na parte metodológica,
lá na descrição dos métodos você tem que descrever isso, tá? Além do Prospero, né, que está aqui, ó, que não é obrigatório para revisão de escopo, sim para revisão sistemática, mas é muito importante que você use outra base. Prospero só pega a revisão sistemática, mas você tem o OSF, depois eu posso falar para vocês sobre isso. O OSF, ele pega protocolo de revisão de escopo, tá? E, além disso, você pode publicar revistas. A revista do JBI, por exemplo, é uma revista que aceita protocolos de estudo de revisão, desde que sejam realizados com a metodologia do JBI. Se você utilizar Cochrane, aí não funciona, tá? Então, na revisão de escopo, você tem essa pequena diferença. Você tem que estabelecer, apresentar uma estratégia metodológica, né, que seja explícita, que seja transparente e que seja revisada por pares. Ou seja, aqui eu estou dizendo que não adianta você querer fazer um estudo de revisão, seja ele sistemático ou de escopo, tanto faz, sozinho. Isso não é indicativo de boa qualidade metodológica, teu estudo vai voltar, tá? Então, sempre quando você quer fazer estudo de revisão, o ideal é cereja do bolo isso, é que você trabalhe em parceria com algum outro colega que vai te ajudar nesse processo de revisão por pares dos estudos que vocês vão incluir, tá? Você precisa de procedimentos padronizados para a extração dos dados, tanto em uma revisão quanto na outra. O risco de viés de estudo, né, que é a apreciação crítica desses estudos, ela só vai ser mandatória para os estudos de revisão, como eu te disse, e a síntese dos achados, né, dos estudos individuais e também um agrupamento como se fosse um resumo desses principais achados, ele não é tão obrigatório na revisão de escopo, embora desejável, e na revisão sistemática sim. Agora, se vocês pegarem essa primeira coluna, que é a revisão integrativa, né, vocês vão verificar que nada disso é necessário. Então, por isso que nós entendemos que a qualidade metodológica desses estudos de revisão ela não é boa e por isso a gente não deve estimular a realização desse tipo de estudo. O JBI, alguém levantou a mão? Alguém perguntou? Sim, surgiu uma dúvida aqui, antes de passar para o próximo slide, em relação a quando a senhora falou dos riscos de vieses, não ficou claro para o pessoal o que seria essas bandeiras verde, amarela e vermelha que a senhora mencionou. Tá, isso daí a gente vai falar de Robbie Analysis, que é a análise do risco do viés do estudo. Dependendo da ferramenta, você consegue fechar só o microfone, por favor, Enio? Dependendo Cadê vocês? Deixa eu voltar para cá. Agora eu enxergo vocês. Dependendo do risco, da qualidade metodológica do estudo, em cada um dos itens que cada um desses instrumentos de avaliação de risco de viés analisa, a gente vai ter uma classificação em 3 cores. Então, quando você classifica que por exemplo, ensaio clínico. O ensaio clínico, ele não foi randomizado. Isso é um grande problema. Como é que a gente vai ter um ensaio clínico que não é randomizado? Então, o risco de viés a partir disso é muito grande. Você vai colocar lá uma flag, né? Você vai marcar alto risco de viés, e quando você coloca alto risco de viés, ele vai classificar esse item da análise da apreciação crítica do viés como sendo vermelho. Amarelo é quando você percebe que tem aí um risco de viés questionável. E verde é quando não tem risco de viés, que foi feito de maneira correta para aquele item que você está avaliando. Hoje eu não trouxe risco de viés de estudo para vocês, porque isso não precisa ser feito na revisão sistemática, mas eu posso apresentar isso para vocês no nosso encontro da semana que vem, se vocês desejarem, porque se a gente quiser fazer isso dentro da revisão de escopo, é muito legal e vai ser muito bem visto. Então eu posso apresentar para vocês a tabelinha com as coresinhas vermelhas, e aí fica parecendo, sabe, coisa de batalha naval, gente? Eu não sei se eu estou muito antiga, eu falando coisa que ninguém mais entende, mas, por favor, falem que vocês sabem sobre batalha naval, para eu me sentir menos idosa nesse momento. Hã? Ótimo. E na batalha naval, você olha para aquele quadrinho tudo colorido, sabe, cheio de cor. Então, e eu vou para cá, vou para lá, explode aqui, explode ali. Então, ele apresenta um mapa, olha que termo bonito que eu vou usar para vocês. Ele apresenta um mapa cloroplético.
E esse mapa, ele vai te dizer, em cada um daqueles itens que você avalia, que você vai classificar como viés, e aí eu não vou falar para vocês sobre isso especificamente hoje, semana que vem eu falo, porque ele pode variar para estudos que são ensaio clínicos ou estudos de corte, os indicadores são diferentes. Então, para cada um desses itens, ele vai classificar em 3 categorias, se tem alto risco de viés, médio risco de viés ou baixo risco de viés, e aí a gente consegue, então, colocar essas cores, certo? Tudo bem? Posso prosseguir? Sim, obrigado. Nada. Então, voltando para cá. Então, gente, o que a gente verifica aqui? Que dentro dessa tabela de Scoping Review, você tem diferenciações entre outros tipos de estudos de revisão, como a revisão de mapeamento, né, como eu disse para vocês, e de busca de knowledge gaps. Eu posso passar esse quadro para vocês, hoje eu não vou discorrer muito sobre ele por conta do avançar da nossa hora aqui. Eu sei que vocês também têm horário. E também uma coisa que a gente precisa entender, e eu gostaria de deixar isso para vocês lerem, para a gente discutir na semana que vem, seria essa decision tree, né? Então, eu vou fazer revisão de escopo ou eu vou fazer revisão sistemática, ou que tipo de outra revisão que eu vou fazer? Então, você tem aqui como se fosse uma árvore de decisão mesmo, onde você vai seguindo esses passos para definir se a revisão de escopo efetivamente é a apropriada para o teu estudo. Então, isso aqui é um overview que eu pretendo discutir um pouquinho mais com vocês na semana que vem. Então, finalizando, né, quais são esses elementos textuais de uma revisão de escopo? Quais são as etapas, né, da minha revisão de escopo? A primeira delas é a definição do objetivo, então eu sempre tenho que ter um objetivo claro para essa revisão de escopo. Eu tenho que ter definição da pergunta de pesquisa, assim como na revisão sistemática, e eu vou utilizar frameworks para me ajudar nessa definição de pergunta de pesquisa, já vou falar sobre isso. Definição de critérios de elegibilidade desses estudos, de inclusão e de exclusão, definição da estratégia de busca, busca pelos estudos, a seleção dos estudos, a extração dos dados, a análise dos resultados e a apresentação dos resultados. Então, quando nós vamos fazer uma revisão de escopo, dentro do nosso procedimento metodológico, nós temos que colocar esses 8 itens, porque objetivo é objetivo, então não está dentro do método. Mas do 2 ao 9, do 2 ao 8, perdão, isso aqui tem. Não, peraí. A forma de análise vai estar dentro do método, o resultado em si vai estar nos resultados. Então, do 2 ao 8, vocês vão ter que colocar dentro dos métodos do trabalho de vocês, muito bem descrito, tá bom? Então, isso é importante. Outros aspectos é que vocês podem ter o prisma. O prisma é um guideline de qualidade do relato, a gente tem o checklist, e vocês já devem ter ouvido falar no prisma para revisão sistemática e meta-análise, mas nós também temos uma extensão do prisma específica para scoping review, tá? Então, depois eu vou passar esse documento para vocês, para que vocês preencham quando vocês forem fazer o trabalho de vocês, que vai na parte do método, vai desde o registro do protocolo até a síntese desses resultados. E uma coisa interessante que a gente costuma dizer, né, quando nós vamos fazer revisão de escopo ou sistemática, que nós temos que ter esse protocolo a priori, a gente tem exemplo do JBI de protocolo. Então, eu vou passar para vocês esse documento aqui, onde vocês vão trocar. Então, aqui vocês vão colocar o seu título, os autores que vão participar da revisão com vocês, o resumo e por aí vai. Tem várias partezinhas lá que vocês vão descrevendo e aí vocês têm o protocolo de revisão sistemática de vocês pronto. E vocês podem submeter para o JBI e isso também rende uma publicação, tá bom? Se não me falha a memória, a revista do JBI agora, ela está com um fator de impacto de 2,7. E vocês conseguem saber mais sobre isso, só um minutinho, nesse site. Vocês entrem no site do JBI, onde vocês vão ter lá os recursos, e aqui está lá o template para revisão de escopo, e aqui está o link. Então, vocês conseguem fazer o download desse documento, um documento que está em Word, é aberto, e vocês preenchem por aqui. É muito importante que vocês tenham esse protocolo de revisão de estudo. Só concluindo antes de passar a palavra, Enio. Por quê? Porque muitas das vezes vocês vão operacionalizar a revisão e vocês acham tanto estudo, que às vezes a gente se perde um pouco. Calma, deixa eu ver, o que é isso aqui mesmo? Será que isso aqui é incluível ou não é incluível? Deixa eu voltar para o meu protocolo para a gente não se perder no meio da revisão, sobretudo quando você tem muitos estudos para serem analisados. Pode falar, Ana, por favor. Surgiu uma dúvida, professora, em relação ao que é o prisma. O prisma é um guideline de qualidade do relato. Vocês entram na plataforma Equator
e lá você vai verificar vários guidelines de qualidade do relato. O que é isso? É como se fosse uma receita de bolo do que não pode faltar no teu estudo. Muitas revistas de alto impacto e muitas revistas brasileiras já exigem que quando você submete o seu artigo, você tem que submeter junto um guideline de qualidade do relato. Esse guideline, ele varia de tipo de estudo para tipo de estudo. Então, você tem guidelines para estudos transversais, você tem guidelines para estudos de corte, para ensaios clínicos. Dependendo do estudo que você vai fazer, você tem um guideline específico. E na hora que você submete, você tem que apresentá-lo. É um documento onde você vai clicando. Então, por exemplo, você fez a elaboração do protocolo e indicado se você fez um protocolo de revisão e aonde que ele foi publicado. Aí você checa e fala, isso aqui está descrito na página tal. Gente, eu costumo falar para os meus alunos de mestrado e doutorado que isso daqui deveria ser utilizado no começo do estudo, não no final. Porque às vezes, quando você vai no protocolo de guideline, você fala, apreciação crítica, aí você fala, putz, lascou, né? Nós não fizemos isso. Então você não consegue submeter isso para aquela revista porque não vão aceitar, né? Então, o que é o Prisma, Enio? O Prisma é um guideline de qualidade do relato, olha ele escrito aqui, ó, é um guideline de qualidade do relato para estudos de revisão sistemática e meta-análise. E ele tem uma extensão, que é SCR, que é para estudos de revisão de escopo. Então, quando vocês forem fazer o estudo de revisão de vocês precisam obrigatoriamente usar o Prisma Scoping Review. Isso aí não tem conversa, gente. Tem que pôr, porque senão significa que o estudo de vocês está sem qualidade metodológica, tá? A sigla é essa, Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis, ok? Isso aqui é o que significa Prisma, tá? E quando vocês vão utilizar esse template do JBI, nesse link vocês acham o documento, mas eu posso passar depois para vocês também, isso não é um problema. E depois também nos resultados vocês conseguem ter, como chama? Uma nova sequência. O Prisma explica até o que tem que ter na introdução, ele explica o que tem que ter na discussão. Gente, é uma receita de bolo. Principalmente para quem nunca escreveu um artigo, para quem não tem habilidade com isso, para quem ainda está começando, está aprendendo como faz, é muito importante que vocês utilizem um guideline de qualidade do relato. O Prisma, o Consorte, o Strobe, o Corec, existem inúmeros. Entra lá, digita Equator Network e aí vocês vão ver a grandeza que é essa base em termos de apresentar para a gente receitas de bolo, entre aspas, né? Sobre relatos de qualidade. Vamos falar um pouquinho sobre pergunta de pesquisa, né? Então, vocês devem ter ouvido bastante que em revisão sistemática a gente usa o framework PICO ou PICOT, né? E na pergunta de pesquisa da revisão de escopo, a gente não usa PICO, a gente usa PCC. PCC significa população, conceito e contexto. Tá? Então, aqui, população é idosos, conceito, demência, por exemplo, e contexto, eu quero idosos que tenham demência, mas que estejam hospitalizados. Se estiver na instituição de longa permanência, não serve, né? Ou então, qualquer contexto. Então, você monta uma tabelinha como essa para estabelecer o seu framework PCC, porque isso vai te ajudar a estabelecer a sua melhor estratégia de busca, nós vamos ver isso na semana que vem, tá? Para você conseguir recuperar os artigos certos que vão balancear a tua revisão de escopo. As fontes de informação, elas podem ser as mais diversas, a gente usa bases de dados e portais. Não existe um número cabalístico de qual é o melhor número de bases. Quanto mais abrangente você for, melhor, sobretudo em estudo de revisão de escopo, onde você justamente quer recuperar coisas que a revisão sistemática não recuperaria, tá? Então, sejam abrangentes na escolha dessas bases. Defina a estratégia de busca a partir do seu mnemônico, né, do seu framework PCC. E lembre-se que quando você trabalha com estudo de revisão, seja de escopo ou sistemática, você pode se deparar com muito pouca coisa ou você pode se deparar com um universo assustador de artigos que você fala, meu Deus, essa revisão não é viável, não é feasible.
porque eu tenho que avaliar 15 mil artigos, isso é impossível, né? Então, a gente tem que sempre pensar em, quando eu vou fazer estudo de revisão, seja ele de escopo ou sistemática, que eu tenho que balancear um racional entre sensibilidade e especificidade, porque senão eu pego muito artigo que não tem nada a ver com aquilo que eu quero, né? Ou se eu fecho demais, eu simplesmente não consigo recuperar os artigos que eu preciso. Então, é sempre um trade-off, é sempre um balanceamento entre sensibilidade e especificidade da tua estratégia de busca. Isso não é simples de fazer, mas a gente costuma ter apoio das bibliotecárias. Usem um software gerenciador de referência. Eu trabalho bastante com o Covidence em Harvard, onde eu sou fellow de pesquisa clínica. A gente orienta muitos alunos a trabalhar com o Covidence, mas o Covidence é pago. Então, aqui no Brasil, eu tenho orientado os meus alunos a trabalhar com o Ryan, que é uma ferramenta de gerenciamento de estudos de revisão sistemática gratuita. Ela tem uma versão paga, mas a versão gratuita atende muito bem ao que a gente quer, e nós já temos vários artigos publicados assim. Os revisores são importantes, né? Você não adianta, como eu disse, você querer fazer a revisão sozinho, você vai precisar de pelo menos uma equipe de 3 revisores, onde você vai ter um revisor A, um revisor B e um terceiro revisor para resolver as discordâncias. Esse terceiro revisor, pelo menos de todas as vezes que eu orientei trabalho os TCRs de vocês, né? Muitas das vezes eu era a terceira revisora, né? Eu orientei durante bastante tempo trabalhos dos residentes especializandos aí do serviço de geriatria, e quando a gente faz estudos assim, a gente trabalha com 3 revisores, e eu acabava sendo a terceira revisora. Então, o orientador de vocês pode ser o terceiro revisor, ajudando aí a tomar as decisões do que vai ser ou não, quando vocês tiverem discordância, mas no mínimo vocês têm que ter 3 revisores. O fluxograma Prisma tem que ser preenchido, então o Prisma tem o checklist e ele também tem o flow diagram, que é isso aqui. Quantos artigos nós tivemos, quantos eles foram excluídos, quantos ficaram no final, né? Então, isso aqui também tem que ser preenchido para estudos de revisão de escopo, não só para revisão sistemática. E, finalizando, eu deixo aqui esse exemplo desse estudo, que foi um estudo que nós publicamos no ano passado, que é um estudo de revisão de escopo, onde nós fizemos a análise das evidências psicométricas da escala Frail, para avaliar a fragilidade, né, estado de fragilidade em pessoas idosas. Esse artigo ele foi publicado no JAMDA, e lá vocês vão ter um bom exemplo de como operacionalizar a revisão de vocês e como ficaria o relato. Na semana que vem a gente retoma um pouco mais isso, porque eu quero mostrar para vocês os elementos textuais do artigo já publicado, para vocês terem uma visão mais clara de como que isso efetivamente fica ao final. Então, no fim das contas, Enio e Júlia, acho que para o dia de hoje não dá para a gente avançar mais, porque já estouramos o horário, mas fico aqui à disposição para dúvidas, perguntas que ainda tivermos. Muito obrigado, doutora Renata. A Júlia precisou ausentar para poder já abrir a reunião geral, para ir organizando lá. Ela pediu desculpas à senhora, mas assim, a gente queria agradecer muito. Acho que foi muito esclarecedor, pessoal. Eu acho que agora todo mundo tem um norte, né? Assim, por onde começar, onde conseguir recursos para orientar e no final ficar uma coisa mais estruturada, né? Mais fácil de fazer. Muito obrigado. Foi legal? Atendeu o propósito, gente? Demais. Então, semana que vem a gente se vê de novo. Aí eu trago o Rob e trago essa apresentação desse estudo com um pouco mais de detalhamento. E aí eu vou passar para o Enio e para a Júlia algumas referências para que isso chegue até vocês, tá? Se vocês precisarem me escrever, também não é um problema. O Enio tem aí o meu e-mail, meu contato, vocês podem me escrever à vontade. Boa reunião geral para vocês, hoje eu não vou participar, e a gente se vê na quinta que vem. Um abração. Obrigada, viu, Enio? Obrigado, tchau, tchau.